Boa noite, boa noite, boa noite. Cara, hoje nós vamos falar desses caras aqui, de fontes de dados. E quando a gente fala de fontes de dado, a gente tem sim aqueles dados que são os dados mais tradicionais, beleza? A gente, quando tem uma empresa, nós temos ali informações de clientes, certo ou não, cientista de dados? Então tá lá o Banco do Brasil, tem o cadastro de clientes, quando você abriu a sua conta. Você foi lá e pediu um cartãozinho roxinho do Nubank, então você foi lá e colocou informações suas, colocou seus documentos, onde você mora, né, renda, a sua renda mensal, você fez uma porrada de coisa, e aí é óbvio, a empresa guarda essas informações em bancos de dados, né? Em bancos de dados de clientes, beleza? Então tá aqui, ó, banco de dados de cliente. Ah, beleza. Eu tenho informações externas, como eu conversei com você, eu não lembro se eu falei exatamente disso, mas a gente, durante um bom tempo lá no Banco do Brasil, pelo menos na época que eu estava lá, o Banco do Brasil tinha convênio de informações com outras empresas, né? Então eu vou dar um exemplo aqui da Experian, da Serasa, né? Então a gente tinha lá acesso a informações, né, de clientes que tinham lá a sua vida de crédito guardada ali pelos bancos de dados da Experian. E a gente utilizava esses dados também para fazer ali a composição das nossas bases de modelagem, né? Que são as bases de construções de máquinas preditivas. Máquina preditiva para quê? Para você fazer ali uma concessão de crédito, oferecer limite de cheque especial, de cartão, tudo isso a gente sabe ali que tem utilização de máquinas preditivas. E para fazer máquinas preditivas precisa de quê, cientista? Isso, de dados. Então, as fontes de dados, tais como informações externas, você agora tem um exemplo bem interessante, tá bom? Informações compartilhadas, né? A gente tem informações compartilhadas com, por exemplo, órgãos governamentais. O Banco do Brasil e os demais bancos também têm informações ali compartilhadas do Sistema Financeiro Nacional. O próprio Banco Central compartilha N informações com o objetivo de trazer mais qualidade creditícia. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Qualidade creditícia. É o seguinte, a gente já vivenciou N crises, foi ou não foi? Eu até conto a minha história dizendo que eu entrei no sistema financeiro no olho do furacão, né? Tipo, quando aconteceu a crise do subprime, eu estava lá no meio do furacão e tive que me virar para sobreviver a essa parada dentro do olho do furacão. E a parada é a seguinte, vendo tudo isso, uma das funções do Banco Central, dos bancos centrais, né, espalhados pelo mundo, é manter ali a qualidade do sistema financeiro por si só. Né? Quando dá ruim aí no sistema financeiro, o que acontece de primeira aí? O Banco Central não tem que regular a moeda, regular a taxa de juro, de 40 em 40 dias, aí, se eu não me engano, o Copom não fala se vai subir taxa, diminuir taxa. Isso tudo é o Banco Central ali com seus mecanismos de controle de grana, de liquidez que está no mercado. Né? Se ele aumenta juro, ele tá tirando dinheiro do mercado. Se ele baixa o juro, aí ele tá jogando dinheiro no mercado. Nem lembro mais se é assim. Já esqueci essas paradas de política monetária, tudo aí, porque tem tempo que eu não estudo economia, vai vendo, né? Apesar de ser economista, já esqueci isso aqui. Me perdoe aí, meus amigos economistas, mas eu esqueci de algumas coisas assim. E aí, o que acontece aqui é exatamente isso, que o Banco Central, para ajudar as instituições financeiras a também não ficar emprestando dinheiro para ter prejuízo, o que ele faz é compartilhar, sim, informações de setores, de clientes, para que os bancos possam também se proteger ali e fazer ali os seus cálculos de risco de forma mais acurada. Beleza, cientista? Então, cara, sim, informações compartilhadas até por órgãos governamentais a gente tem também, tá bom? E informações compradas. Então aqui tem N empresas que elas facilitam a vida de setores específicos, né? Eu lembro que tinha uma empresa, eu vou dar até um exemplo, né, de compra de informação, né? Eu estava trabalhando num projeto de perda operacional no banco uma época, e aí, cara, a gente precisava de informações dos clientes, só que eram informações públicas, beleza? Era informação que todo mundo poderia ter acesso, só que a gente precisava disso em larga escala, saca?
Pensa aí, Banco do Brasil tem, pô, milhões de clientes, então a gente queria fazer um acompanhamento ali um pouco mais próximo junto ao judiciário, só que a gente não tinha uma forma, assim, pelo menos no tempo que a gente precisava, de ir em cada um dos tribunais aí de primeira instância, de segunda instância, para varrer todas as bases de dados públicas aí e trazer informações sobre pessoas, né? Então, o que foi uma das soluções, né? Pelo menos na época, né? Uma das soluções foi encontrar aí uma empresa que já fazia essa coleta de informações nos tribunais para ajudar, né? E a gente utilizar essa peça ali para alimentar a inteligência nossa na tomada de decisão de risco operacional. Então, vai vendo. Então, existem empresas que por ter essa expertise, ela pode sim vender a informação, né? Apesar de ser público, o que ela está vendendo é a facilidade para a gente, não é a informação em si, beleza? Então ela está vendendo a facilidade de, por ela ter a tecnologia de varrer os tribunais e trazer as informações, a gente compraria esse serviço dela, né? Que na verdade a gente estaria atrás era do produto mesmo, né? Que eram as bases de dados. Mas enfim, né? Para não entrar em termos contraditórios jurídicos, né? O que acontecia era informação comprada mesmo. É claro que ia ter ali, ia ver se tinha dispensa de licitação ou não, pelo fato do Banco do Brasil ser um órgão público, mas era, de certa forma, mesmo sendo indireta, era uma compra de informação. Então tá aqui mais um exemplo de compra de informações, porque às vezes a gente acha que as informações são só aquelas informações tradicionais, né? Que a gente tem, vou acessar informações do banco de dados tal, a informação que está num banco de dados Y, X, Z, e não, cara, a gente tem informações nos mais diversos locais. Ó, outro exemplo aqui, e esse aqui é o banco de dados mais rico do planeta, né? A própria web, cientista. Saca? A própria web está cheia de informação aí, onde a gente pode buscar essa informação para alimentar uma visão específica que a gente está precisando. E quando eu falo uma visão específica, é porque o espectro da ciência de dados é tão grande, que a gente tem visões específicas. Eu te dei uma visão do jurídico, né? Eu estava ali ajudando uma área de risco junto com o jurídico a trazer informações que eram informações de partes, né, de processo, para compor ali um estudo de perda operacional. Olha só que louco, né? Então, dependendo da visão, cara, você encontra N informações na web também, né? O que a gente vê muito hoje em dia, né? N softwares de trading, né? Os caras criam software de trading, aí eles vão lá no Google, vão no Yahoo Finance, e aí vão pô, esqueci o nome lá de uma bem famosona lá de informações financeiras gerais. Eu esqueci, mas eles vão nesses locais onde estão na web e aí eles buscam essas informações que elas já estão lá na web de forma compartilhada, é claro, né? Se o compartilhamento for permitido, e tem toda aquela coisa toda, né? De se é ou se não é permitido, mas eu estou partindo do pressuposto que é permitido, assim, tá bom? Então a informação que está lá de boa para ser compartilhada, a gente pode ir lá na web e buscar essa informação. Deixa eu te dar um exemplo aqui, cara. A informação na web, essa página do jeito que está aqui agora, do jeito que você está vendo, ela está totalmente estruturada. Ela está totalmente estruturada de forma que a gente consiga buscar informações que estão em formatos específicos, né? Eu vou ver se eu entro aqui, se eu dou um F12 aqui, só para te mostrar aqui. Não, acho que eu fiz, foi o print screen, deixa eu dar um F12 aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar o que é isso aqui. Eu tô olhando, eu tô tendo uma visão diferente da web, onde eu estou vendo o esqueleto da web. Eu acabei de dar o F12 aqui, eu não lembro agora o que é. Deixa eu ver, botão direito. Quando você clica com o botão direito na página e vai em inspecionar, aparece essa parada aqui, beleza? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma série de informações que estão aqui como se fossem informações, como se fosse não, né? São informações de metadados da página, beleza? Olha só um exemplo. Eu estou aqui numa estrutura de HTML e essa estrutura de HTML ela tem alguns tipos específicos, né? Que a gente chama de classes, né? E aí, como que ela é composta, né? Ela tem tipo a cabeça aqui, ó, o head. O que é o head aqui? É a parte de cima aqui da página. O body é o corpo da página, beleza?
Tem a parte do rodapé também. Então, assim, ó, por exemplo, aqui dentro, aqui, deixa eu ver se quando eu passo o mouse aqui eu consigo mostrar para você de forma bem clara. Essa página aqui eu não estou conseguindo, mas o que que a gente tem? Se eu estou olhando uma página e nessa página eu tenho lá as ações de uma empresa e o preço no dia de hoje, ou o preço nos últimos 2 minutos, e é uma informação que está lá disponível, eu posso coletar esses dados que estão lá e armazenar uma fonte de dados minha aqui, um banco de dados qualquer. Por quê? Imagina que eu queira utilizar essa informação para alimentar um dashboard aqui, onde eu possa fazer uma avaliação, uma análise setorial, né? Tinha muito isso, eu via muito isso, a área de crédito do banco fazendo análise setorial, pegava só o setor de veículos, pegava o setor de boi gordo, pegava o setor, cara, pegava de tudo, para tudo tinha análise macrosetorial. Então tinha como estruturar a busca dessas informações de forma organizada, como a gente faz aqui. Tá? Então, tudo isso que tem aqui dentro, a cada clique que você dá, ele vai mostrando tags. E essas tags são tags navegáveis. Então, você pode armazenar as informações que estão aqui na web por meio dessas tags que a gente está vendo aqui. Isso aqui é uma tag, isso aqui é uma tag, beleza? Isso aqui é uma tag também. Aqui está fechando a tag. Mas são formas de você buscar informações que estão em tags específicas para você navegar por entre essas tags, e sim, tem como fazer isso com N pacotes do programa Python, que ajuda a gente a fazer todo esse trabalho aqui, para que você possa buscar esses dados e alimentar um banco de dados. Massa, né, cientista? Então, tudo isso sim é muito possível e é muito real e muito utilizado no dia a dia, principalmente de grandes empresas, tá bom? Informações na web são informações de valor, Eduardo. Imagina aí, cientista, a gente vive hoje na web, né? Então a gente passa a maior parte do tempo na web. Redes sociais não precisa nem falar, né? Quanta informação tem as redes sociais? Eu brinco dizendo que Google, Facebook já sabe o que a gente vai fazer amanhã fácil, melhor do que a gente mesmo. De tanta informação, de tanta máquina preditiva que os caras têm ali para avaliar cada detalhe do nosso comportamento. Né? Tem como fugir disso? Cara, eu acho muito difícil. Então, se a gente não tem como fugir, bora aprender pelo menos como eles utilizam para que a gente possa utilizar isso ao nosso favor também, né? É uma das paradas que eu faço aqui ao querer compartilhar tudo isso. Se a gente não tem como fugir, não tem como combater mais o que possa ser ruim, né, com relação a informações nossas que estão na web, a gente pelo menos precisa saber o que de informação eles têm da gente, né, para que a gente possa tomar medidas, né, inclusive. Eu estava lendo um livro esses dias e o cara falava assim que eu lembrei o livro, Ferramentas de Titãs, que é um livro do Tim Ferriss, o cara que escreveu o Trabalho 4 Horas por Semana, e que é o livro mais famoso dele, né? E aí ele entrevista várias pessoas lá no podcast dele, e um dos caras que ele entrevistou foi um hacker aí, muito doido. E esse hacker falava, né, que era interessante a gente, inclusive, aprender como que os hackers estão buscando informações na web para que a gente possa, inclusive, se preparar, né? É claro que o cara tá com a cabeça lá na frente já, né? Mas a gente também pode pensar desse jeito, né? Eu posso aprender a ciência de dados para pelo menos entender como que ela afeta a minha vida, né? Para que eu possa me preparar e preparar para que eu possa viver nessa dinâmica também. A gente já vê muitos casos aí das empresas preterindo pessoas exatamente pelo fato dela não saber ali um pouco da ciência de dados, né? Quando eu falo um pouco, é coisa simples mesmo. Às vezes o cara que consegue já fazer uma análise de dados, o cara que consiga fazer um BI, o cara que consiga fazer um processamento de dados, né? O cara que consiga fazer conexões com informações, que não fique limitado simplesmente a um Excel, a um Access. Então, são pessoas que realmente, nos dias de hoje, são as pessoas que não são preteridas, mas muito pelo contrário, são pessoas que estão sendo aquelas nas quais a gente está buscando para trabalhar nos projetos com a gente. Por quê? Porque hoje nós estamos imersos numa sociedade que respira dados. Beleza, cientista? E por fim, que eu coloquei aqui, né, o IoT. Então, vai vendo, cara, a gente já tem hoje eu compartilho muito, principalmente no Reels, né? Essa pegada de realidade aumentada, de fontes de dados, né, sendo geradas aí por diversos dispositivos para
facilitar aí a nossa vida, né? Então, por meio do IoT, a gente vê tudo coletando dado para que a gente possa utilizar isso em trabalhos nos quais a gente esteja inserido. Vou te dar um exemplo. Cara, pensa aí, a gente dá um exemplo, de vez em quando eu dou um exemplo assim, bem, né, ultra realístico, mas que, cara, já é muito possível, se é que não já exista, vai. Porque, ó, por exemplo, eu sei que existe automatização de cortina. Aqui em casa não tem automatização de cortina, mas eu sei que o cara tem uma cortina no cômodo da casa dele, né? Uma casa inteligente, tal. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, ele clica lá no botãozinho fechar, e aí a cortininha vai lá e fecha, e tá tudo bem. Ele sai lá do trabalho dele, sabe que demora meia hora para chegar em casa, aí ele vai lá e abre o aplicativo da jacuzzi e manda ela já ir esquentando a água, porque, enfim, às vezes a banheira não tem água quente, ou ele não tem água quente, mas a banheira aquece, vai. E aí ele vai lá e programa, porque ele sabe que quando ele chegar, a água já chegou ali os 35 graus, que é a temperatura que ele gosta, e a banheira só consegue fazer isso por quê? Porque ela está conectada numa rede Wi-Fi e a cortina também só está conectada numa rede Wi-Fi e ela recebeu o sinal de comando que estava ali no celular do proprietário e isso tudo gera dado, cientista. E de que forma? Pensa aí que cada uma das empresas que constroem essa parada, elas têm as informações de metadados, né? Informação sobre a informação, né? Então ela tem todo ali um rol de informações que ela pode se utilizar para, sei lá, melhorar o próprio produto dela, né? Então imagina que ele vê lá que a cortina ela não é muito utilizada em certo período do ano. E aí ele vai estudar por que isso está acontecendo, né? Será que ele está achando que tem muita luminosidade ou que no inverno a galera não abre as cortinas? Enfim, ele vai estudar para que ele possa propor outras formas de se utilizar esse mecanismo. Estou fazendo aí um brainstorm aqui contigo, vai, cientista. Então, isso é muito normal. Isso é muito normal. Vou te dar um outro exemplo. Aí esse exemplo é muito notório, que é televisões, Smart TV. Pô, Smart TV, a primeira coisa que você faz é aceitar os termos de uso, porque senão ela não funciona sem Wi-Fi. Certo ou não é? Ou errado, cientista? Então, sei que você está aí preparando aí para comprar uma televisão de 280 polegadas para a Copa do Mundo, então vai vendo e vai sabendo que você vai concordar com os termos de uso da LG lá, da Samsung, e aí sabe o que vai acontecer? Eles vão ter acesso lá ao dispositivo em si e a forma pela qual ela conecta com a web e armazena os dados sobre você, inclusive. Beleza? Então, olha que louco isso, né? Então, a gente tá ali o dia inteiro, você tem mecanismo de conversa, de voz, né? Tem mecanismo de voz, você fala lá para assistir a Ana Maria Braga, lá você fala, coloca na Ana Maria Braga aí que eu quero ver a Ana Maria Braga. Sacanagem, Ana Maria Braga, né? Ninguém mais nem vê a Globo, né? Fala sério. Então, mas você pede para trocar de canal por meio de comando de voz, aí a televisão vai lá e muda o comando de voz, e aí o que acontece? E a televisão, ela tem ali uma forma de captar a sua voz, ela precisa estar ali captando a sua voz para mudar de canal quando você pede. Faz sentido ou não faz? Que nem a Alexa, não estou viajando não, né? Que nem a Alexa. Só que olha a quantidade de informação que a televisão, que a Alexa e outros dispositivos que utilizam comando de voz, o seu carro, estão captando e armazenando na nuvem diariamente, diuturnamente, sobre você. Estão armazenando N dados. E hoje em dia, e com a crescente de potência computacional que a gente tem vivido, a gente pode sim utilizar, né, ver as empresas utilizando todo esse petabyte aí de dados para utilizar ali para o seu próprio dia a dia, né? Então você está ali concordando e está gerando informação. Esses dispositivos acabam sabendo o que você faz durante todo o dia, o que você fala, o que você deixa, o que você quer fazer, o que você quer comprar. E aí existe sim máquina preditiva que utiliza os dados. Ó, vai vendo. Eu pego um livro e hoje eu consigo me conectar ali com esses dados que estão estruturados ali na forma de texto e fazer ali um resumão do que é esse livro ali num piscar de olhos.
Beleza? Por quê? Porque a gente utiliza algoritmos, né, que faz esse PLN bonitão aí e traz o resumão dessa parada. Inclusive tem projeto lá dentro do programa CDP que eu deixo para os meus alunos lá, que é com PLN, que é exatamente para prever, né, prever sentenças. E isso não tá distante não, tô dizendo que já tá pronto, tá lá, um projetinho de previsão de sentença dentro do programa CDP. Não tô falando de nada futurístico não, essa parada acontece. E eu já consigo fazer isso, né? Então, olha só, a gente já está lá fazendo, utilizando para o texto, a gente consegue fazer previsões olhando o texto. Áudio também, Eduardo? Também. O poder computacional hoje em dia já está permitindo que a gente faça isso, inclusive com fontes de dados que são mais pesadas ainda, né? Vamos ver as imagens de vídeo, né? Vídeo é muito mais pesado do que áudio. E a gente já consegue usar o vídeo para fazer reconhecimento facial, para fazer ali reconhecimento de boi, reconhecimento de face, de doenças em imagem. Cara, a gente tá chegando num momento e eu tenho certeza que você tá muito feliz de estar surfando essa onda agora na crista junto comigo. Por quê? Porque nós estamos vendo simplesmente a parada acontecendo aqui, ó. A gente ainda tá bem aqui vendo a parada subir. Agora a gente tem aqui a chance de surfar essa subidona todinha aqui, ó. Beleza? E que massa que você tá aqui para surfar essa onda comigo. Mas eu queria mostrar mais algumas coisas para você, tá bom? A gente está falando aqui de todas essas fontes de dados, só que agora eu queria colocar você dentro do Banco do Brasil, por exemplo, né? Então deixa eu abrir aqui o SAS rapidão, que é o SAS que é muito utilizado lá dentro do Banco do Brasil. Aí a galera do mestre do SAS aqui vai ficar feliz, né? Porque a galera do CDP usa mais o Python, né? Aí quando eu faço o mestre do SAS, a galera do SAS fica feliz também. Então beleza, vamos entrar aqui no SaaS e eu vou mostrar o ambiente do SaaS e como que as empresas que utilizam o SaaS se conectam com as suas fontes de dados, né? Então, olha só, por exemplo, aqui eu estou utilizando uma ferramenta e essa ferramenta vai me deixar fazer acesso ali, dependendo da forma como eu for utilizar, dependendo dos acessos que eu tenho, ela vai me deixar conectar com N fontes de dados, beleza? Olha só, aqui é um ambiente onde eu posso, por meio do SaaS, setar algumas bibliotecas, alguns servidores, algumas fontes de dados, se você assim preferir, tá bom? Para você não ficar muito confuso, né? Servidor, banco de dados, tal, fontes de dados. Então, aqui dentro é como se eu tivesse aqui, ó, vou abrir aqui para você, é como se eu tivesse, imagina aí que eu tivesse acesso a todas as informações da empresa, beleza? Só para você não ficar com aquela coisa na cabeça. Ah, mas você tem acesso a tudo isso. Ah, mas e se eu não tiver acesso, como é que eu vou... É claro, tem toda uma política de acesso em qualquer instituição. Eu estou só dizendo para você o que é possível, tá bom? Então, o que é possível aqui para a galera que trabalha no Banco do Brasil e que tem acesso a todos os bancos de dados, né? A gente consegue acessar por aqui fontes de dados que estão em bancos de dados DB2, a gente consegue acessar fontes de dados que estão em bancos de dados Oracle, a gente consegue acessar dados que estão em fontes de dados em bancos de dados menores, em Postgre, em MySQL, a gente consegue se conectar aqui dentro com um servidor específico do próprio SaaS. Também é possível, Eduardo? Sim. E aqui, cara, para você ver como existem ferramentas que facilitam a vida do cientista de dados, né? A gente olhando essa parada aqui, você vai ver o quão simples é a parte de conexão. E a conexão, depois que você a faz, depois que você detém todas as prerrogativas para acessar esses bancos de dados, o que vai cair aqui dentro para você é um data frame, cientista. É uma tabela. Pensa na planilha do Excel com a informação que você precisa, só que numa quantidade muito maior, é claro, né? O Excel está limitado a alguns milhões de registros. Aqui você vai poder conectar a bilhões, quiçá eu já vi com os meus próprios olhos, trilhões de registros aqui dentro, tá bom? Então, olha só, imagina que eu estou aqui em um servidor de dados, e esse servidor de dados aqui pode ser para um banco de dados específico, tá bom? Um Postgre, um DB2, um servidor que tem acesso ao SAS, enfim. Imagine aí que é uma fonte de dados, tá bom? E eu posso acessar bancos de dados específico para cada um dos assuntos da minha instituição. Então, eu tenho aqui um banco de dados que fala sobre os clientes, eu tenho aqui um banco de dados agora que fala sobre os seus produtos,
eu tenho um outro banco de dados aqui que fala sobre os meus serviços, eu tenho um outro banco de dados que fala sobre as finanças dos meus clientes, e tem outro banco de dados que fala aqui sobre os meus produtos. Então, olha só a facilidade. Ao se digitar um script no qual você coloca usuário e no qual você coloca senha, você simplesmente entra no banco de dados e se utiliza dessa informação para fazer o seu trabalho. Que trabalho, Eduardo? Para buscar informações, para criar indicadores de chaves de desempenho da instituição, da empresa, né? Os famosos KPI, inclusive, estou aqui exatamente numa entrega de um projeto desse para os alunos do Mestre do SaaS, que é criação de KPIs para a empresa Nike. Então, olha só que fera, cara. Você tem condições de varrer os dados da instituição para você criar inteligência por meio desses dados. Aqui dentro você encontra N informações de clientes, produtos, serviços e que tem uma inter-relação, que existem interligação, que não estão muito claras e que, ao se estudar e analisar, você, cientista de dados, vai conseguir extrair informações muito importantes para alimentar aí um dashboard, e esse dashboard vai ajudar aí na tomada de decisão por parte dos gestores da sua instituição. Por quê? Porque os tomadores de decisão não têm muito tempo de ficar analisando os dados a miúde. Ele tem que olhar aqui e falar, opa, peraí, passou de 75% aqui a análise de sentimento negativa da nossa empresa, a gente precisa fazer alguma coisa ali no atendimento ao cliente. É isso que ele está preocupado, ele não consegue olhar linha a linha, registro a registro. Então, para que isso aqui seja criado, o que a gente precisa fazer? É exatamente o trabalho do cientista de dados, entrar, se conectar com os dados, fazer o processamento, e tudo isso você consegue fazer por meio de ferramentas tais como essa aqui. Essa aqui é só uma das ferramentas. O trabalho do cientista de dados vai depender da ferramenta. Vai ser aquela ferramenta que no momento atual ele está ali apto a fazer o seu trabalho. Tudo bem? Então aqui, ó, aí eu vou dar um exemplo, ó, vou abrir esse banco de dados aqui, ó, DMNN, tá bom? Então eu vou abrir esse banco de dados e dentro desse banco de dados eu tenho ali as N informações sobre os meus clientes e as informações bancárias dos meus clientes. Então olha só, imagina que eu abri o banco de dados e nesse banco de dados aqui era pequenininho, tinha poucas tabelas, mas tinha lá as informações bancárias dos meus clientes, tá bom? Cada coisinha dessa aqui, ó, é uma tabela, tá bom? É uma fonte de dados que está armazenada aqui numa tabela. Então aqui eu tenho informações dos clientes, Eduardo. Bora dar 2 cliques aqui e eu vou abrir essa tabela, só para você visualizar como isso aqui não é diferente de um data frame que a gente está vendo no Python, como você está acostumado. Não é diferente ali da tabela que você vê ali quando você utiliza o RStudio. Beleza, cientista? Não é nada de diferente. Então esse é o que eu queria, a sacada que eu queria trazer para você é exatamente essa, que, cientista, a pegada de você trazer inteligência para você ser um profissional valorizado, e é lógico por isso ser bem pago, trabalhando com a ciência de dados, independente do ferramental, é você conseguir extrair valor, é você conseguir pegar a sacada da resolução de problemas e ver que você pode fazer depara para os mais diversos tipos de problema. É essa sacada de interpretar os problemas que eu quero te compartilhar aqui contigo, tá ligado? Porque eu acho que isso tem muito mais valor do que eu ficar somente ensinando ferramental. Né? Por que eu coloco lá o programa CDP como cientista de dados na prática? Não é à toa, porque eu quero ensinar você sim trabalhar com a ferramenta, porque você vai precisar, mas eu quero te ensinar a fazer um trabalho que seja um trabalho que tenha qualidade, que seja um trabalho voltado para a prática. Por quê? Porque o trabalho de querer validar o que está sendo utilizado, a gente deixa lá com a galera que está estudando a teoria, beleza? Tudo bem? Então, olha só, abriu a tabela aqui, então a gente tem N informações aqui, beleza? Informações da renda, informações se tem investimento ou não, informações se tem poupança ou não, né? Quantos dias aí utilizou o cheque especial, enfim, a gente tem todas as informações para estudar o cliente, estudar o negócio, estudar o serviço, estudar as nossas dependências em si, tá bom? Então esse é só mais um exemplo. Eu queria só mostrar para você aqui como que seria essa conexão, né? Só para não ficar tão abstrato a parte de como você se conecta, né? Porque do jeito que está aqui, ficou tão simples, né? Eu venho aqui, abro aqui o servidor, aí o servidor tem uma biblioteca específica lá de crédito, o Eduardo foi abrir o banco de dados de crédito e acessou a tabela. Mas
Para você fazer tudo isso, né, que tem aquilo, toda aquela parte, aquele trâmite de ter prerrogativa de acesso, e é lógico, para isso você precisa ter um usuário cadastrado com senha e servidores específicos de conexão, aí sim você tem um acesso a tudo isso, ao Oracle, ao DB2, ao Postgre, ao MySQL, a um arquivo, a um outro arquivo de mainframe, enfim, e aí independe, tá bom? A forma, o banco de dados que você vai se conectar é que eu quero mostrar para você que nesse momento pouco importa. Deixa eu mostrar para você aqui a conexão, deixa eu mostrar aqui, eu tenho algumas bases de dados aqui, alguns scripts de SAS, que eu trouxe, né, são coisas que são bem pessoais aqui. Eu tenho uma aqui chamada libnames, uma aqui chamada libnames, e aí tem uma aqui que é mais ou menos assim, ó, como que seria, né, tá tudo, eu marquei essa parada toda aqui, só pra gente não ter perigo, né, da gente compartilhar informação. Essa é uma informação tão antiga aqui que já mudou tudo essa parada, informação bem antiga aqui que, enfim, não faz todo sentido. Ó, eu vou trazer um exemplo aqui. Ó, pega aqui deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo específico aqui, ó. Então, eu vou utilizar aqui uma informação que é mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma informação que ela está estruturada num banco de dados, e esse banco de dados ele tem pastas, beleza? Então, olha só o que a gente tinha aqui. Eu tenho um banco de dados onde eu dou um nome específico. Esse nome aqui eu poderia colocar aqui qualquer coisa, eu poderia colocar SAS aqui, é um nome que eu estou dando para esse banco de dados. E aqui eu estou setando exatamente uma pasta que está dentro de um servidor específico, tá bom? Eu preciso ter as prerrogativas de acesso, eu preciso ter um usuário cadastrado aqui nesse servidor para que tudo isso funcione. Beleza? É claro, tem toda uma política de acesso onde a gente, para acessar essa parada toda, a gente precisa percorrer, né? Empresas grandes têm toda uma tratativa, uma parada muito bem organizada, com auditoria bem forte em cima, então isso aqui não tem perigo assim grande de se perder informação, exatamente por conta da qualidade do serviço dessas instituições. Então o que a gente vê aqui é só um exemplo, tá bom? Então olha só, Eduardo, como que eu acesso esse servidor e como que eu posso verificar os dados que estão aqui dentro? Por meio de um programa assim. Um programa de mapear os dados, e aí eu tenho que ter um usuário, uma senha, e o servidor onde está hospedada essa pastinha aqui. A partir desse momento, eu crio uma pasta assim como essa que está aqui, nesse ambiente aqui, e acesso à informação. Olha o tanto que é simples. Então, dado todo esse trabalho que eu te falei, que é ter prerrogativa de acesso, cara, o script para você acessar essa informação, independente do banco de dados, é muito simples. Então, eu estou aqui acessando a pasta, eu sei onde é que está a pasta e onde estão as bases, né, as tabelas nesse file system, né? Eu simplesmente faço o mapeamento dele e ele cai aqui no meu ambiente para eu fazer o meu trabalho. Beleza, cientista? Então, cara, não é esse bicho de 7 cabeças como é pintado para você, tá bom? Vou dar um exemplo agora de como que eu acessaria o servidor de dados por meio de uma ferramenta FTP, né? Uma ferramenta de transporte FTP, File Transport Protocol, protocolo de transporte de arquivo, né? Tentando lembrar aqui o que significa FTP, vou abrir aqui o famoso FileZilla. Então eu vou abrir aqui, vou navegar no FileZilla para mostrar para você como que eu faria para acessar um servidor. Então aqui no host eu teria um endereço IP, tá bom? Seria o endereço IP daquele servidor de dados onde está aquela pastinha. Deixa eu ver se eu consigo. Putz, eu não sei se eu descompartilho aqui a minha tela, porque senão eu vou mostrar a senha do servidor de banco de dados do meu site para você. Eu vou mostrar para você aqui como que seria, porque eu quero mostrar essa parada. Então eu vou entrar aqui na página, vou descompartilhar minha tela só para não vou perder essa parada, né, cientista? Deixa eu mostrar aqui para você. Vou tirar aqui porque eu quero acessar aqui a senha, que eu quero te mostrar um servidor de dados por dentro, tá bom? Então eu estou acessando aqui onde eu vou buscar o usuário, o server. Opa, achei o servidor aqui, um exemplo, tá bom? Eu quero te mostrar direitinho que eu quero que você acesse essa parada. Quero que você visualize como que isso tudo parece ser complexo, mas, cara, depois que você pega ali a forma como você vai utilizar suas fontes de dados, tudo fica mais simples. E é claro, hoje parece ser um caminhão de informação para você, mas na verdade, cara, isso aqui não tem tanta complexidade assim. Eu tenho que acessar aqui a senha, eu não sei onde é que está a senha agora, puxa vida, será que eu vou lembrar onde está
a senha. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para ver se eu acho. Banco de dados, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, para eu achar fácil. Banco de dados, beleza, então tá aqui. Aqui, banco de dados, beleza. Vou buscar, achei aqui, vou colocar a senha aqui agora, porque senão você ia ver a senha, né, SDP? Fala sério, né? Então vou fechar aqui para não correr esse risco, né? Eu tenho que compartilhar essa parada aqui com segurança. Afinal de contas, essa parada é o meu site. Então, vou abrir aqui para você. Deixa eu entrar aqui de novo aqui, que eu vou compartilhar a tela contigo aqui para tu ver essa parada. Quero que tu veja, cientista. Então vamos lá. Vou abrir aqui o FileZilla. Então, aqui agora, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando no servidor de banco de dados do meu banco de dados, onde eu armazeno ali o meu site. Então, o que eu tenho? Eu tenho um servidor. O servidor é mais ou menos esse aqui, ó. Tá vendo o endereço aqui do meu servidor? Tá aí, ó. Esse aqui é o servidor onde tá guardado o meu site. E aqui tá o meu usuário. Beleza? Então, esse é um usuário aqui, é o usuário da ciência dos dados. E aqui é a senha, onde eu tenho, onde foi criada o meu site, os caras criaram lá uma senha para mim também. E aqui eu acesso as minhas pastas. Olha que interessante aqui, ó. Então eu vou acessar aqui as minhas pastas. Então eu tenho aqui, ó, uma pasta temporária, e aí dentro dessa pasta temporária, deixa eu ver aqui, não deu, porque é porta 22, vai, deixa eu ver se vai, porta 22, nananã. Abriu, deixa eu ver se vai. Agora foi. Aí agora ele abriu. Então, ó, tá vendo essa pastinha que tá aqui no SAS, ó? Esse barra dados, barra não sei o quê, tá aqui, ó. É uma pastinha como essa aqui, ó, barra home, barra ciência. E aqui dentro é onde estão as tabelas. Se você abrir aqui, ó, você vai ver aqui onde estão as tabelinhas, ó. Até uma pastinha SAS aqui que eu criei para mostrar para meus alunos lá do mestre do SAS, onde eu mostro que, cara, não tem esse segredo todo que a galera coloca. Saca? A forma de você entrar e se conectar com os dados, tá? Independente dos bancos de dados que você estiver utilizando, se é DB2, se é PostgreSQL, cara, é tudo uma conexão, tá bom? E aí tem várias formas de conexões, é claro, mas é um script que tu roda uma vez, depois você deixa ele salvo simplesmente para você conectar a hora que você precisa. Tá bom, cientista? Cara, então é isso. Acho que por hoje deu. Esse é o conteúdo que eu queria compartilhar contigo de fontes de dados. Eu espero que você tenha gostado e agora eu vou responder perguntas, tá bom? Então, se tu tem pergunta aí, cara, aproveita você que tá ao vivo aqui comigo. Já faz pergunta aí no chat, que eu quero responder a todas as perguntas. E, cara, se você não está ao vivo e chegou aqui agora, deixa aí a sua pergunta nos comentários dessa aula, que eu vou responder todas as suas dúvidas, tá bom? Às vezes você não consegue estar aqui ao vivo comigo, mas eu sei que tem centenas de pessoas vendo essas aulas, ó. Tem 10 aqui comigo, 11, mas quando eu chego no outro dia, antes de fazer outro, tem 100 visualizações já. Eu falo, pô, tem 100 pessoas assistindo essa parada aqui, então bora continuar a fazer isso, porque são 100 cientistas de dados aí que estão bebendo da fonte ali do dia a dia do campo de batalha do Eduardo. Então eu quero compartilhar essa parada aqui com carinho aí contigo, tá bom? Tá bom? Cara, e para você também que sente que não tem mais tempo a perder. Afinal de contas, o tempo passa, a gente tem que tomar decisões na vida. E se você é desses que precisa correr contra o tempo, tamo junto, clica aqui e se inscreva que a imersão CDP vai ser para você, beleza? Fico por aqui, um beijo, um abraço, até amanhã. Valeu, cientista! Tchau, tchau!